Querido irmão, querida irmã, para esse sábado, depois das cinzas, nesse dia 5 de março, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas, capítulo 5, do versículo 27 a 32. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. Jesus lhe disse: Segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: Porque vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, as palavras e o agir de Jesus são marcados por aparente simplicidade e, ao mesmo tempo, por grande profundidade. Ao responder que são os doentes que precisam de médico, Jesus está afirmando o óbvio. Contudo, muitas vezes o óbvio não é percebido. E por isso mesmo não desperta nossa sensibilidade, nem provoca em nós algum tipo de atitude. Infelizmente, o olhar do ser humano se acostuma a ver realidades duras e pesadas, feias e injustas, e as considera como algo normal, parte do cenário ou da paisagem. A sensibilidade do olhar de Jesus é bem diferente, pois leva ao acolhimento dos excluídos e possibilita que eles retomem sua dignidade. Jesus viu Levi e o chamou para segui-lo. Jesus sabia que Levi era um pecador público, mas essa condição não o desqualificava como ser humano, desde que tivesse o desejo de mudar e converter-se. Querido irmão, querida irmã, Jesus continua Jesus continua nos chamando para ser seus discípulos, para o seguirmos. Não olhe a nossa profissão, nossa condição social ou estado civil. O caso de Levi é um exemplo para nós. Ele era um publicano, um cobrador de impostos, mal visto em sua comunidade pelo ofício nada agradável de arrecadar impostos para o Império Romano ou para Herodes, tetrarca da Galileia. Jesus, passando por cima de qualquer preconceito, o chamou para ser seu discípulo. E ele deixou tudo e o seguiu. Levi organizou uma refeição em casa em homenagem a Jesus e chamou seus colegas publicanos. Foi motivo para muita crítica. Mas Jesus explicou: os doentes é que precisam de médico. Ele veio para chamar os pecadores à conversão. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia, aprender com Jesus a agir sem preconceitos. E reze assim comigo. Ó Jesus, divino mestre, dá-nos um coração semelhante ao teu, capaz de acolher as pessoas consideradas pecadoras, possibilitar-lhes verdadeira conversão e propor-lhes novos projetos de vida. Amém. Querido irmão, querida irmã,
Dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse sábado, depois das cinzas, nesse dia 5 de março, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos Isaías 58, do versículo 9 a 14, Lucas 5, do versículo 27 ao 32, e também o Salmo 85. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura do livro do profeta Isaías e a continuação da reflexão aplicada à vida. Assim fala o Senhor: se destruíres teus instrumentos de opressão, e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. O Senhor te conduzirá sempre e saciará a tua sede na aridez da vida e renovará o vigor do teu corpo. Serás como um jardim bem regado, como uma fonte de águas que jamais secarão. Teu povo reconstruirá as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos das gerações passadas. Serás chamado reconstrutor de ruínas, restaurador de caminhos, nas terras a povoar. Se não puseres o pé fora de casa no sábado, nem tratares de negócios em meu dia santo, se considerares o sábado teu dia favorito, o dia glorioso consagrado ao Senhor, se o honrares, pondo de lado atividades, negócios e conversações, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei transportar sobre as alturas da terra e desfrutar a herança de Jacó, teu pai. Falou a boca do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, Quaresma é tempo de conversão. É o tempo oportuno e favorável que Deus nos concede para revermos nossas falhas, erros e pecados, corrigi-los e voltarmos para Deus de todo o coração. Assim sendo, todos os dias os textos bíblicos da liturgia da Quaresma nos propõem algo que nos ajuda nesse processo de conversão. É o que vemos hoje, tanto no texto da primeira leitura quanto no Evangelho. Na primeira leitura, Isaías indica o que devemos fazer para que a conversão aconteça de fato em nossa vida. Destruir tudo aquilo que seja causa ou motivo de opressão, começando pelos hábitos autoritários e a linguagem maldosa. Que bom seria se nesta semana aprendêssemos a tratar as pessoas com mais carinho, gentileza e educação, não deixando transparecer a imagem de alguém que se acha superior aos outros ou que tem mais poder que o outro e por isso quer oprimi-lo. Se tivermos algum tipo de poder, que ele seja colocado a serviço dos outros e não seja motivo de opressão. Bom seria também se assumíssemos o propósito de corrigir aquele feio costume de falar mal da vida alheia, de depreciar outras pessoas ou de desmerecê-las com nossa língua maldosa. É o que Isaías nos propõe nesse dia de hoje. Em seguida, ele indica que é preciso ter um bom coração, capaz de se compadecer do sofrimento alheio, ou seja, acolher de coração aberto o indigente e prestar todo socorro ao necessitado. Quaresma é tempo de praticar boas ações,
Quem sabe elas passam a ser algo constante em nossa vida e assim teremos alcançado aquilo que esse tempo propõe, que é a conversão. Quando agimos assim, damos provas de que estamos no caminho certo e, consequentemente, dissiparão as trevas que nos envolvem. E a nossa vida brilhará diante de Deus como o sol do meio-dia, diz o profeta. Em outras palavras, quem abandona as ações das trevas, as coisas que desagradam a Deus e pratica o bem, seguindo seus ensinamentos, é visto e reconhecido por Ele. Quem age assim sentirá a presença de Deus que o conduz e o ampara. Será fortalecido por ele e receberá os benefícios reservados aos que cumprem a sua vontade e são obedientes aos seus ensinamentos. Porém, para que isso ocorra, é preciso estar atento ao seu chamado e aos seus ensinamentos. É preciso ouvi-lo, acolhê-lo em nosso coração, em nossa vida e em nossa casa, e comungarmos com ele, não obstante os nossos pecados, como fez Mateus no evangelho de hoje. Mateus era tido como pecador por ser cobrador de impostos. Quando Jesus o chama, ele prontamente o segue, recebe-o em sua casa e dá oportunidade para que Jesus haja em sua vida, transformando-a. De pecador que era, passou a discípulo de Jesus, pronto a mudar de vida e seguir seus ensinamentos. Jesus foi criticado por adentrar na casa e na vida de um pecador, mas dá uma sábia lição aos que o criticavam. Os que estão sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Se Mateus fosse santo e perfeito, não precisaria da presença de Jesus em sua vida. Jesus estava ali exatamente porque Mateus precisava transformar a sua vida. E a transformação da vida de Mateus não significou apenas a transformação da vida de um indivíduo, mas de um grupo ou categoria de pessoas que estavam marginalizadas por causa do pecado. Nesta quaresma, nos é pedida a mesma coisa. Ouvir Jesus que nos chama, independentemente de quais sejam os nossos pecados. Aceitar o convite que ele nos faz e deixar que ele modele nossa vida de acordo com a vida dele. Deixar que Jesus, a nossa casa, deixar que Jesus, a nossa casa, se achegue e adentre a nossa vida e a transforme. É essa a proposta da Quaresma, transformação da vida, conversão. Mateus nos dá um exemplo concreto de conversão. Querido irmão, querida irmã, que nós também não percamos essa oportunidade de acolher Jesus e segui-lo até o Calvário, a fim de que transformemos a nossa vida. Oxalá cheguemos à celebração da Páscoa bem diferentes de quando iniciamos a Quaresma. E reze assim comigo. Divino Espírito, ensina-me a pedagogia da bondade, que me leva a ser como Jesus na sua missão de chamar os pecadores à conversão pela via do amor. Amém.